Vocês viram que festa linda? Uma festa do interior, com direito a bolo, com direito a música, com direito a discurso, com direito a missa, com direito a tudo. E a Dona Maria de Lourdes, aos 100 anos, não só acompanhando, mas rezando, participando ativamente de tudo aquilo. Bem, e hoje, a conversa no jardim tornou-se ou se transformou em conversa no palácio. Uma entrevista com o prefeito Firmino Filho. O Firmino está está dando continuidade a uma gestão anterior, atravessou, sabe Deus, como um ano com enormes turbulências políticas e econômicas, mas está otimista. Confiram essa entrevista que eu fiz com ele no Palácio da Cidade. Minha irmã, meu irmão, este é um programa muito especial. Esse é um programa de Natal e fizemos questão de mostrar o que há de melhor em Teresina, mostrar aspectos positivos da cidade, mostrar a beleza e, evidentemente, conversar com o responsável pela administração da cidade, que é o prefeito. O Firmino, pela 4ª vez, será prefeito de Teresina, foi reeleito, está se preparando para mais uma maratona, esta palavra, de 4 anos. Prefeito, este ano, aliás, os 2 últimos anos, a turbulência política rondou o país com graves reflexos econômicos. Crise de todo tipo, uma recessão muito acentuada. Teresina se saiu bem nesse cenário conturbado da política brasileira, no seu entender? Nós lutamos justamente para isso, fazer com que Teresina pudesse resistir a essa crise e para que nós pudéssemos, mesmo nesses momentos de muita adversidade, dar saltos qualitativos, mostrar avanços importantes. Nesses últimos 2 anos, nós estamos vivendo a mais grave crise econômica da nossa história. Em toda a nossa história econômica brasileira, não houve nenhum biênio tão ruim em termos de desempenho econômico quanto esse biênio 2015-16. Tivemos a geração de muito desemprego, mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados hoje, 6 milhões de brasileiros, além, já desistiram, inclusive, de procurar emprego, dezenas, centenas de milhares, milhões de fábricas de pequenas, médias, grandes empresas fechando, com alto nível de inadimplência. Temos também a redução das receitas das arrecadações tributárias. Todos nós sabemos que o governo não gera riqueza, ele arrecada a partir do setor privado. Só para você ter uma ideia, a União tem perdido receita, vários estados estão em crise permanente, basta ver o caso mais crítico, que é do Rio de Janeiro, mas não é só o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, o GDF, o Governo do Distrito Federal, o Governo Tocantins, enfim. E não apenas os governos estaduais, mas também as prefeituras municipais. Ontem mesmo eu li uma reportagem sobre as prefeituras de Minas Gerais. 70% das prefeituras de Minas Gerais não vão pagar o seu 13º nesse mês de dezembro. E Teresina não é uma exceção. Teresina não é uma ilha da fantasia no meio de toda essa turbulência. Nós tivemos uma queda em 2 anos de cerca de 120 milhões de reais da nossa receita. 1/12. É como se a gente tivesse perdido um mês de arrecadação ao longo dessa crise. E isso exige que a gente possa reduzir o nível de obras, reduzir a velocidade das obras já iniciadas e, ao mesmo tempo, buscar uma redução das despesas correntes. Mas, enfim, apesar de tudo isso, nós já tínhamos plantado boas sementes no passado, em termos de projetos, especialmente na área de saúde, de educação e de mobilidade urbana, e esses projetos, felizmente, começaram a maturar justamente nesse período de crise, o que nos permitiu dar uma inovada na cidade, mesmo no momento de muita dificuldade. Infelizmente, as projeções para o ano que vem também são muito ruins. Existia uma expectativa de que no final de 2016 a gente teria uma melhoria na economia, isso não aconteceu. Essa expectativa está sendo transposta para o final de 2017, portanto, nossa obrigação agora é transpor, atravessar o ano de 2017, e para isso nós temos que nos preparar. Já estamos formando a nossa equipe e buscando também fazer com que ela possa se adequar a esses momentos difíceis que nós teremos ainda pela frente. A gente só torce, só roga a Deus para que essa crise econômica vá embora e, ao mesmo tempo, para que nós possamos ter também uma solução dessa crise política, também uma crise política gravíssima,
que coloca em risco as nossas instituições, a nossa representatividade democrática, e nós torcemos para que as soluções encontradas sejam soluções que venham a preservar a nossa democracia, que permitam que, ao longo do tempo, nós possamos superar todas essas adversidades. Você falou em mobilidade urbana. É inegável o esforço que a Prefeitura vem envidando para solucionar o problema. O trânsito continua caótico, complicado, com muitas obras em andamento. O senhor acredita que, no próximo ano, essas obras serão concluídas? Isso permitirá que o transporte público possa fluir de maneira satisfatória? Esse é o nosso objetivo, fazer com que nós tenhamos um transporte coletivo mais rápido e mais qualificado. Historicamente, o Brasil como um todo fez uma opção preferencial pelo transporte motorizado individual. O carro é o nosso carro-chefe desde a época de Juscelino Kubitschek, desde a época da industrialização do Brasil. Existia um mantra na década de 50 de que a industrialização do Brasil conseguiria nos colocar no primeiro mundo. E a indústria, por excelência, que traria esse processo de industrialização para o Brasil, era a indústria automobilística. Então, desde a década de 50, a partir desse processo de aprofundamento da nossa industrialização, a indústria automobilística passou a ser o carro-chefe da economia brasileira. E isso passou pela ditadura militar, passou por toda a nova república, chegamos até 2008, quando nós tivemos a crise internacional, e o governo federal, mais uma vez, para sustentar a economia, concedeu benefícios fiscais para a indústria automobilística, para garantir os empregos, para garantir as vendas, para garantir os lucros desse setor. É um modelo que, reformado o transporte coletivo, cria um conjunto de 8 terminais de integração, cria 5 corredores exclusivos de ônibus, utiliza também a existência de faixas exclusivas de ônibus, e que, no final do processo, o que nós queremos é que as pessoas tenham no ônibus um meio de deslocamento mais rápido e mais qualificado, para que nós possamos depender menos do transporte individual, menos dos carros, menos das motos, para que, efetivamente, nós possamos ter um trânsito mais humano, mais civilizado. É isso que nós desejamos. Esse é o objetivo último de todo esse plano diretor de transporte urbano, que foi feito em 2009, ainda pelo prefeito Silvio Mendes, e que nós estamos implementando ao longo desses anos. Um problema, uma crítica que se faz ao seu governo, gestões anteriores, não agora que está começando, ainda nem começou, é a questão do meio ambiente. A Prefeitura tem dedicado pouco cuidado ao meio ambiente. As árvores de Teresina estão morrendo por falta de cuidado. A simples poda adequada poderia ter evitado pragas como a erva de passarinho e o plantio de novas árvores. Teresina tem hoje uma cobertura asfáltica muito acentuada, o que aumenta a temperatura. Que projetos Vossa Mercê está pensando para a próxima gestão, para minimizar os efeitos dessa temperatura tão elevada em Teresina, melhorando a cobertura vegetal da cidade? É um desafio enorme. Nós temos uma boa tradição de arborização dos espaços privados. Então, historicamente, Teresina foi chamada de Cidade Verde, não pelas suas praças, nem pelas suas avenidas, mas sim... Pelos quintais, pelas chácaras, pelas quintas, chamado quintas, exatamente, não é? Pelos quintais e um pouco pelos jardins, pelas entradas das casas. E, infelizmente, com o crescimento imobiliário, com o crescimento urbano, as residências, as casas passaram a ter menores terrenos e, portanto, a cobertura verde vegetal ela foi reduzida. Mas, mesmo assim, Teresina, nas áreas privadas, continua a ter uma forte presença das árvores. A gente percebe, quando está num edifício um pouco mais alto, 10 andares, quando a gente anda de avião por Teresina, a gente percebe que ainda que existe uma forte compromisso com o verde, mesmo porque o verde é que nos dá uma proteção contra a forte temperatura que nós temos aqui. O desafio que nós temos maior é justamente nas áreas públicas. Nós temos uma política de arborização intensa, mas só para você ter uma ideia, nós, nesses últimos 3 anos, nós plantamos e transplantamos cerca de 30 mil árvores em Teresina. E, ao mesmo tempo, nós fizemos a doação de mais de 260 mil mudas de árvores produzidas nos viveiros da Prefeitura. A gente percebe que a vitalidade das árvores, a taxa de sobrevivência das árvores é muito condicionada, especialmente às vizinhanças, né? Quando se existe
Quando existe uma vizinhança comprometida, que tem um carinho pelo seu espaço público, pelo seu espaço verde, a coisa anda, a coisa vence. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ainda desenvolver bons mecanismos que consigam promover isso através da vizinhança. Eu acho que esse aplicativo e outras iniciativas poderão chegar a esse objetivo. Bom, um outro aspecto, e esse é muito mais visível, digamos assim, porque mexe com uma classe barulhenta, é o da cultura. A crítica que se faz hoje à prefeitura, notadamente nos meios culturais, é de que a prefeitura descurou de políticas culturais. A lei a Tito Filho não está funcionando, o Conselho Municipal de Cultura não está funcionando, alguns projetos que haviam sido criados e que funcionavam bem foram minimizados, como a publicação de obras de novos autores, Caderno de Teresina, uma série de outras atividades que davam um certo brilho à Prefeitura de Teresina. Que projeto se pretende implementar para dar outra vez visibilidade às ações da Prefeitura no plano da cultura? Na área cultural, nós tivemos nos últimos anos uma abordagem que foi liderada pelo nosso querido Lázaro do Piauí, que era muito mais de uma cultura popular. E, de fato, a Prefeitura e a Fundação Cultural descuidou-se um pouco, digamos assim, de uma cultura mais erudita que sempre caracterizou, né, o trabalho da Fundação Cultural. Acredito, portanto, que essa é uma lacuna que precisa ser preenchida. Mas a Prefeitura também, a Fundação Cultural também não pode deixar de ter essa vertente, né, de apoio à cultura popular. Tem que haver. Exato. Então, nós estamos fazendo uma revisão dos instrumentos legais. Nós aprovamos recentemente a lei que estabelece o Sistema Municipal de Cultura, com todos os seus instrumentos, com o Conselho, com o Fundo, com as câmaras setoriais de cada uma das áreas. E não apenas isso, nós estamos aprovando também a nova versão da Lei a Tito Filho. A Lei a Tito Filho ela esteve paralisada porque existiram algumas dificuldades na sua implementação no final da última gestão, e que se criou alguns imbróglios jurídicos significativos. Então, nós fizemos a revisão de toda essa legislação e nós esperamos que, a partir do próximo ano, nós possamos ter a Lei de Filho voltando a financiar e apoiar as iniciativas culturais da nossa cidade. E, não menos importante, nós fizemos agora uma sucessão na Fundação Cultural Museu Chaves, vamos ter um gestor bastante competente, bastante experimentado, que é o Luiz Carlos, e vamos ter também, junto com ele, um gestor que nasceu dentro da Fundação Cultural, que é o Abiel. O Abiel, ele vai ser o nosso superintendente da Fundação Cultural Museu Chaves, ele é atual gestor da Orquestra Sinfônica de Teresina, da OES, que toca a Orquestra Sinfônica, e ele começou na cultura através dos cursos lá da Fundação Cultural. Portanto, é uma pessoa que cresceu nesse setor, que eu acho que é o setor, com todo respeito aos demais setores, mas é um setor na nossa cultura teresinense que mais tem se destacado nos últimos anos, na última década, que é justamente a música. Um dos brincos, uma das joias que nós temos na nossa cidade é justamente aquela Orquestra Sinfônica Teresina. Quando o nosso maestro Aurélio sobe nos palcos com aquela orquestra, a gente se sente muito orgulhoso do trabalho feito pelos músicos da nossa cidade. Então, de certa forma, esse case bem-sucedido ele precisa ser valorizado, prestigiado, e a presença do Abiel na superintendência é um reconhecimento desse grande trabalho que foi feito na Orquestra Sinfônica Teresina. Bem, então, podemos ter a expectativa de que vamos sobreviver ao próximo ano e continuar crescendo. A história brasileira é uma história de luta, de superação de crise, de superação de adversidades. Essa nossa geração pós-ditadura, ela, ao longo desses anos, de 31 anos pós-ditadura, nós percebemos e nós vivenciamos e nós provocamos muitas mudanças estruturais nesse país. O Brasil, do ponto de vista político, avançou, já não é mais uma ditadura como foi no passado. Nós vivemos hoje a sua mais longa experiência democrática desde a Constituição de 88. De lá para cá, essa mesma Constituição fez com que nós tivéssemos, pela primeira vez na nossa história, políticas sociais, políticas públicas bem estabelecidas. Algumas avançaram mais do que outras, como, por exemplo, na assistência social, o combate à fome e à miséria,
com instrumentos via, por exemplo, Bolsa Família. Outras avançaram mais também na educação, com a massificação e universalização do ensino fundamental, massificação do ensino médio, massificação do ensino infantil. E outras avançaram menos, como é o caso, por exemplo, da saúde pública, que ainda precisa avançar muito mais. Eu acredito que é um dos setores mais deficitários do nosso país. Mas também tivemos avanço na área econômica. Quer dizer, quem viveu na década de 80 se lembra da inflação crônica que se abatia sobre esse país. O assalariado, antes de botar o contra-cheque, antes de contar o seu contra-cheque, tinha o seu salário consumido em mais de 20%, 30% pelo processo inflacionário. A inflação era dramática e ela era perversa, especialmente com os assalariados que dependiam do salário do fim do mês para ganhar o seu dia a dia. Então, de lá para cá, muitas mudanças aconteceram. A economia brasileira ganhou maturidade, ganhou políticas econômicas sólidas, ganhou a moeda sólida, enfim, acho que nós avançamos muito do ponto de vista institucional, mas é fundamental reconhecer que o copo está cheio, mas pela metade. Tem outra metade do copo para ser preenchido, e é necessário que o Estado brasileiro, a classe política, a democracia tenha essa percepção e possa fazer o preenchimento desse outro copo. As novas gerações que estão chegando hoje à idade adulta, que estão chegando no mercado de trabalho, que estão chegando na sua cidadania, elas já têm na Constituição de 88 apenas um referencial histórico. O Plano Real passa a ser, já passou a ser matéria para ser estudada nos livros de história. E tudo isso que foi conquistado por uma geração, para outra, ela chega como algo já dado, como algo que já faz parte do passado, como algo já sólido, que não é mais questionado. Mas é importante que a gente possa dizer que valores importantes foram construídos, que eles não podem ser abandonados, como, por exemplo, o valor da democracia. E é importante que a gente possa também reconhecer que ainda tem muita coisa para ser construída nesse país. Mas esse mesmo povo que provocou mudanças ao longo dos últimos anos vai ser o mesmo povo que vai continuar a construir esse país. A democracia, ela dá muito trabalho, ela não é um sistema fácil de se gerenciar e de se conviver, mas é o sistema que nós temos e não existe nenhuma outra alternativa. Então, nós não podemos deixar... Aquela frase famosa, né? É o pior do regime, certo? Os outros. Com exceção dos outros. Então, nós temos que ter um otimismo realista, né? Esperançoso, realismo esperançoso em relação ao nosso país. Vamos continuar a construir o nosso país, vamos sair do outro lado, vamos ter muita fé. O próprio Papa Francisco disse que é a obrigação do cristão ser otimista, né? Ele tem que acreditar naquilo que virá. Nosso ex-governador Monsanto dizia sempre que o otimista pode errar, mas que o pessimista já começa errando, né? Então vamos manter a nossa fé no nosso país, vamos sair do outro lado com fé em Deus. Muito bem. Sucesso para nós. Muito obrigado a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito. Eu acho que é preciso acreditar sempre. E o prefeito me pareceu muito, muito animado, apesar das dificuldades. Tem ciência de que o momento é complicado, mas acredita que dá para romper. Esperamos que sim. Minuto só, já estaremos de volta.